Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui no Museu da Casa Brasileira. E hoje nós temos a satisfação em acolher essa mesa redonda, agradecer a realização da editora Monolito, o apoio do CAL, para poder abrir o debate e a mesa redonda sobre a categoria Arquitetura da premiação APCA de 2016, que desde a existência dela em 2010, tem contribuído muito para o estímulo da produção da arquitetura e para a abertura do olhar para a transdisciplinaridade da atuação no campo da arquitetura. E nós mesmos, no MCB, fomos agraciados com o prêmio, e isso nós sentimos na pele a importância e desse reconhecimento da premiação em 2015, quando nós recebemos o prêmio Fronteiras da Arquitetura, com a exposição Maneiras de Expor, Arquitetura Expositiva de Lina Bobardi. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e convidar a Nádia Somek, que está coordenando hoje aqui a mesa. Por favor, Nádia. Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Museu da Casa Brasileira, o Giancarlo, a Miriam, de estar nos recebendo e felicitar Fernando Serapião, a quem chamo para compor a mesa aqui. Peço uma salva de palmas. Ele é secretário da PCA. Quero também chamar nosso presidente da PCA, o José Henrique Fabre, para uma salva de palmas. E uma mesa só com presidente do CAL, Gilberto Beleza, por favor. Nós vamos passar a palavra, então, para o nosso presidente da PCA, para ele contar o significado dessa instituição e desse nosso prêmio tão querido de arquitetura. Depois eu falarei dessa questão. Pode falar. Oi, boa noite a todos e a todas. A PCA, na realidade, é uma instituição super importante na área cultural. Ela reúne 12 áreas artísticas de forte presença na sociedade. Arquitetura, artes plásticas, teatro, cinema, televisão, rádio, dança, tudo que há de mais representativo, a PCA agrega. Ela reúne os críticos que atuam nos veículos de informação mais importantes de São Paulo. E cada ano escolhe os melhores do ano. E esse ano a votação foi excelente. Na arquitetura, eu acho que foi uma das mais representativas dos últimos tempos, né? E a arquitetura entrou há 7 anos, praticamente, né, na nossa associação. Agora, ano passado, entrou moda, né, e vamos ampliando o campo aos poucos, né, para aglutinar todas as manifestações artísticas existentes em São Paulo e no país, realmente, né. Agora, a PCA foi fundada em 56, né, começou com teatro, aquela coisa, os críticos se reuniram, escolhiam os melhores dos espetáculos, melhores atores, atrizes, diretores, e com o tempo outras áreas foram se agregando, né, à nossa instituição. Começou com cinema, teatro artes visuais, literatura, dança, música popular, música erudita, e hoje temos 12 áreas, quer dizer, é uma coisa super bacana. E é o prêmio mais importante do Brasil, porque reúne 12 áreas e é o troféu mais esperado na área cultural, né? É isso. Obrigada, presidente. Eu vou contar a história de como a arquitetura entrou por uma obra coletiva. Vocês vão ler o artigo que o Abílio escreveu e eu vou contar um pouco, complementando esse artigo do Abílio, contando como surgiu essa ideia da arquitetura entrar nessa premiação e qual é a importância da PCA premiar os arquitetos. O então presidente Aguinaldo Ribeiro da Cunha, que é meu amigo de longa data, discutiu comigo que a PCA
tão importante e tradicional instituição, premiava de forma crítica, né, as artes. E por que a arquitetura não estava? E aí discutimos, sim, que a arquitetura é importante de acontecer no meio de um projetar que aconteceu no Mackenzie em 2009. Eu, como era conselheira, e sou até hoje conselheira do IAB, né, Gilberto, nós conseguimos fazer um abaixo-assinado com centenas de assinaturas que se juntou a um parecer escrito pelo nosso colega Cândido Malta Campos Neto. E né, você era diretor naquela, você era diretor, e a diretoria se reuniu, nós encaminhamos esse parecer circunstanciado e acrescido desse abaixo-assinado, e houve uma sabatina. Eu fui defender lá a arquitetura e mostrei que não era uma questão corporativa, longe de ser isso, era uma função social que a visibilidade de bons projetos tinha para construir qualidade. Eu mostrei para a diretoria como era importante que a visibilidade dos bons projetos pudessem retomar um protagonismo dos arquitetos de construção de uma cidade de qualidade. Então, essa foi a ideia principal, que mostrou que a arquitetura é arte, todos sabiam, é uma arte utilitária, mas é uma arte que tem uma necessidade de visibilidade nos tempos contemporâneos, onde o projeto Carimbo se reproduz na cidade sem criatividade, como já existiu, liderado pelos debates do IAB e agora também com esse apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o que foi muito interessante, quando eles aprovaram, eles resistiram um pouco, a diretoria estava um pouco resistente, mas foram convencidos pela mobilização dos arquitetos, e assim que foi aprovado, eu chamei meus colegas Bel Vilac, Abílio Guerra e Ruth Verdesign, que não pôde compor os críticos ainda, mas a gente vive convidando a Ruth para ela vir se juntar a nós. E também convidamos Mônica Junqueira, Renato Anelli, e quem que eu estou esquecendo? O Fernando Serapião, que está desde o começo, e o Guilherme Wisnik. Então, essa foi a primeira turma que, até esse ano que passou, se manteve elegendo as melhores obras, onde já foram premiados Giancarlo Gasperini, Paulo Mendes da Rocha, Mário Biselli, enfim, vocês vão ter, acho que está em algum lugar, todas as... No Vitrúvios, nós escrevemos a cada premiação, cada um dos críticos escrevia uma crítica a respeito e uma justificativa dos premiados. Premiamos também um jornalista, premiamos o fotógrafo Raul Justilores, né, pelos seus trabalhos de apoio à arquitetura, premiamos um promotor de boa arquitetura, os Arvos, né, a construtora As Arvos, e vocês poderão consultar o Vitrúvios para ver toda a gama de premiação. A partir do ano passado, nossa turma foi acrescida de alta qualidade, com o Hugo Segawa, o Francesco, o Luiz Recaman e o Gabriel Kogan. Então, tem uma turma nova que deu muita alegria para os debates muito conflituosos, mas, ao mesmo tempo, muito produtivos, sempre reunidos num jantar na minha casa, né? E sempre muito interessantes do ponto de vista da produção da arquitetura. Então, nós precisamos continuar nessa toada de alegria, mas que promete dar mais visibilidade, e aí eu quero parabenizar o Fernando Serapião, que é um grande difusor da nossa arquitetura, por esse trabalho de alta qualidade que dá visibilidade aos bons projetos. E é isso que a gente precisa continuar fazendo, valorizando a nossa arquitetura, entendendo que é isto que vai melhorar
as nossas cidades como a possibilidade de mediação para a sociedade de alta qualidade. Então, Fernando, conta um pouco como foi a premiação desse ano e esse projeto que você está encabeçando. Em relação à premiação desse ano, acho que os próprios premiados depois vão poder falar cada um do seu trabalho. Acho que eu posso me ater mais a esse projeto que eu estou encabeçando, junto com a diretoria toda da PCA. No fundo, o prêmio da PCA, eu estava conversando com o Beleza há pouco, uma das características mais interessantes que ele tem é justamente não contar com inscrições. Quer dizer, ninguém escreve um trabalho para poder, ou submete um trabalho para os críticos para poder ser eleito ou não. Então, parte dos críticos completamente o rol de trabalhos que será analisado. Quer dizer, se os críticos esquecerem algum trabalho, não é, esse trabalho não vai ser analisado. Mas a gente tem, pelo menos no campo da arquitetura, sempre uma discussão muito ampla e produtiva, porque eu imagino que cada categoria, o júri de cada categoria tem uma dinâmica muito própria, né? E a arquitetura, nesses 7 anos, são 7 anos de premiação, acabou criando um cerimonial, né, de como a gente se reúne, de como a gente debate, até chegar a um veredito. Para vocês terem uma ideia, em geral, por exemplo, a categoria de teatro se reúne 2 vezes por ano. No começo do ano solta semestral, solta uma lista de finalistas e que já fica uma expectativa de que, bom, eu estou participando do prêmio, indicações, e no final do ano eles se reúnem novamente numa noite específica e ali decidem. Nós também, obviamente, somos chamados a essa tal noite, mas de um tempo para cá a gente já chega com a decisão pronta. É um anticlímax completo, porque vai um só, vai um jurado com uma listinha com pendrive pronto para colocar no ar os escolhidos. Isso não quer dizer que a gente tem menos trabalho, muito pelo contrário. A gente tem um trabalho sempre muito produtivo. Acho que vocês devem imaginar que a discussão não é fácil, né? É sempre muito produtiva, às vezes até dura, mas eu tenho convicção de que a maioria do júri, no final das contas, sai satisfeito com o que foi julgado, e a gente olha para trás nesses 7 anos, acaba percebendo que tem realmente alguma coisa, um peso que foi, alguma produção que foi olhada. E por não ter categoria, também o prêmio de arquitetura acaba sendo, tendo um aspecto muito amplo, não é? Diferente do teatro, que você vai eleger lá o ator, o diretor, a peça, etc., a arquitetura, a gente já, como disse bem a Nádia, a gente já deu o prêmio para um jornalista pelo fato de apoiar a divulgação ou escrever frequentemente sobre o tema. A gente já deu prêmio para peça de teatro, a gente já deu prêmio para montagem de exposição, sendo que talvez o que a gente menos dê prêmio é efetivamente obra arquitetônica, né? Então, os prêmios tradicionais, eles são muito engessados justamente nas categorias, né? Ou seja, a melhor obra, interiores, o urbanismo, etc. E tal. E a gente se dá ao luxo de não ter essa divisão, e tal como esse prêmio desse ano, né? A gente tem um fotógrafo, a gente tem uma ocupação, a gente tem uma galeria de arte, quer dizer, o projeto de renovação de um espaço interessante. Tem uma obra de arquitetura, que é uma escola muito interessante no São Caetano do Sul. A gente tem uma ação política, que é o fechamento de algumas ruas simbolizadas pela Avenida Paulista, um prêmio de trajetória, que é um prêmio tradicional, que a gente tem uma listinha, é o prêmio que a gente mais deu, o prêmio de trajetória, o prêmio de conjunto de obra, e um prêmio que a gente sempre tem muito prazer de dar, que é o Fronteiras da Arquitetura, né, que, no fundo, a gente acabou premiando
abertura dos Jogos Olímpicos, né? Feito por 3 diretores de cinema e de teatro. Um deles tem formação de arquitetura, mas, enfim, é um acaso. E o Fernando Meirelles, quando a gente comunicou o prêmio a ele respondeu dizendo que era o primeiro prêmio de arquitetura que ele tinha ganho na vida dele, né? Então, diante disso tudo, acho que justamente a beleza do prêmio é não ter os inscritos, é a gente poder ter esse aspecto muito amplo de premiados. Diante disso, eu conversei com alguns jurados no segundo semestre do ano passado, o que eles achavam da possibilidade de a gente inscrever justamente, não o prêmio em si, porque o prêmio ele existe e ele é financiado pelos próprios jurados, mas a divulgação da premiação, quer dizer, a divulgação dos trabalhos que ganham esses prêmios. A gente, todo mundo que eu falei achou que era interessante, eu conversei com a diretoria, eles também acharam que a ideia seria boa, inscrevemos o prêmio justamente num edital de fomento cultural que o CAL tem já há algum tempo, e fomos agraciados com o primeiro lugar. Ficamos em primeiro lugar na pontuação. E qual é a ação que a gente propôs, né? São várias iniciativas, cada uma delas com uma intenção muito clara, mas fundamentalmente tentando potencializar a divulgação dos premiados, né? Então, uma ação era essa que a gente está aqui, que é justamente esse encontro, proporcionar esse encontro entre os premiados e o júri, nessas 2 noites de debate. Uma segunda ação é justamente a publicação, né, que a gente está lançando hoje, a publicação com todos os 7 premiados. A gente tem uma terceira ação, que também a gente está lançando hoje, que a gente vai ver daqui a pouco, que são 7 vídeos muito curtos, de estilo YouTube, de 5 minutos, mais ou menos, de 4, 5 minutos, com cada um dos premiados, onde a narrativa parte dos próprios premiados. Quer dizer, no fundo, a gente tem uma narrativa a partir com cada entrevista, com cada premiado, e cada caso é um caso. No fundo, a gente tem alguns que têm filmagem do próprio projeto, outros que não têm projeto, que são fotos, enfim. Cada vídeo tem uma dinâmica muito própria, mas esses vídeos vão ser lançados hoje. A gente lança o primeiro, que é do Tuca Vieira, que vai ser apresentado daqui a pouco, e de hoje até o dia da entrega do troféu, que é no dia 15 de maio, do próximo, no Teatro Municipal, temos 7 semanas de distanciamento. Então, em cada semana será lançado um desses vídeos, tá? E, no fundo, toda essa iniciativa também contou com alguns apoios em paralelo. Óbvio e importantíssimo apoio e parceria com o Museu da Casa Brasileira, que sempre acolhe todas as iniciativas de arquitetura. Outro apoio que a gente conta é o ArcDaily, que passa a ser a primeira plataforma que divulga. A gente imagina que esses vídeos possam ser postados em sites, em blogs, ele está aberto, quem quiser posta. Mas para potencializar um pouco a divulgação, a gente conversou com o ArcDaily, e eles agora já devem estar no ar, já devem ter colocado o primeiro vídeo. Então, toda semana a gente tem esse acordo que eles vão colocando esses 7 vídeos. Então, e por fim, a última iniciativa é uma publicação especial sobre a própria APCA, sobre a história da própria APCA. Eu faço parte da diretoria da APCA e sabia que existia essa demanda já pelo livro de 60 anos, para atualizar um livro que a gente publicou há 10 anos atrás, a arquitetura não fazia parte. Então, eu propus incluir no projeto apoiado pelo CAL, essa publicação que a gente está preparando, que quem está escrevendo, quem está, na verdade, organizando a publicação, porque é uma publicação com vários artigos, um artigo de cada setor, e todos os premiados de todos os anos. Óbvio que teatro tem desde 56, a arquitetura tem um mapeamento completo de toda a premiação. E essa última publicação, essa
esse livro a gente lança no dia 15 de maio, lá no Teatro Municipal. Então, é um pouco isso o resumo dessa iniciativa, tentando trazer luz um pouco para a produção arquitetônica e afins, né? E coisas que estão ao redor, que nos sensibilizam e que a gente acaba destacando. Uma salva de palmas para o Fernando, porque ele está dando visibilidade à nossa arquitetura, e é disso que a gente precisa, e eu acho que o nosso presidente aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, professor do Mackenzie, arquiteto Gilberto Beleza, vai continuar mostrando como, para o Conselho, isso é importante. Bom, boa noite a todos. Tá numa noite como essa aqui, no Museu da Casa Brasileira, podendo participar de um evento como esse, é uma satisfação. Eu brinco que, como presidente de um conselho profissional, né, uma autarquia pesada, burocrática, eu participo de um monte de evento. Mas o que me dá prazer é participar de evento como esse, não é? Semana passada eu estava no seminário legislativo no Congresso Nacional discutindo a legislação específica de arquitetura. É um tema nada tão agradável, né? Então, eu digo que é uma satisfação, quer dizer, quando a gente pode participar de uma cerimônia de premiação de qualidade de arquitetura, eu acho que é um evento importante. Quer dizer, o CAU tendo a possibilidade, nesse período curto de existência, né? Nós vamos fazer 6 anos de existência no fim desse ano, então nós somos muito jovens ainda, né? Mas conseguimos sair da burocracia, quer dizer, a possibilidade da gente criar um evento que possibilita patrocinar atividades, eventos de arquitetura, nos dá a possibilidade de sair dessa burocracia, de sair dessa autarquia pública, possibilitando valorizar muito os eventos ligados à arquitetura. Então, quer dizer, uma cerimônia como essa aqui, mais do que tudo, está valorizando a arquitetura, é muito importante. E, no caso específico, principalmente num evento da PCA, não é? Há quanto tempo que a gente ouve na mídia falar, a PCA divulga o resultado das suas premiações, todo mundo tem curiosidade, porque é um evento importante, que tem um respaldo e uma repercussão muito forte, pela credibilidade desses 56 anos de existência, é isso? 60 anos de existência? Então, na realidade, desde 56, então 61, eu sabia que tinha alguns 56. Então, quando a gente tem uma instituição como essa premiando com essa respeitabilidade, quer dizer, é muito importante a gente estar associando a arquitetura nisso. E esse prêmio tem uma qualidade que eu diria diferenciada. Nós estávamos conversando aqui com o Fernando antes de iniciar, que eu estava comentando, que é o seguinte: a grande virtude desse prêmio é um prêmio que ninguém se inscreve. Ou seja, os concorrentes são inimagináveis, é ou não é? É muito mais difícil ganhar, porque você tem muito mais gente concorrendo. Todo mundo, é ou não é? É todo mundo, é mais difícil. Então, isso é uma virtude muito grande, né? Você poder premiar. E eu acho que uma outra virtude desse prêmio é a possibilidade de premiar, num prêmio de arquitetura, algo que não seja exatamente arquitetura, né? Ou seja, premiar aspectos, pessoas que valorizam a arquitetura. Então, eu acho que essa é a grande virtude. Eu acho que nós, como Conselho, temos uma satisfação muito grande de poder estar participando e poder estar contribuindo com isso. Eu acho que sempre que a gente puder ajudar a valorizar premiações e eventos como esse, nós vamos poder contribuir. Nós temos esse evento que é um evento de parcerias, que dentro da nossa estrutura nós podemos disponibilizar até 5% do nosso orçamento para eventos ligados à área da arquitetura. Nós tivemos um encerramento agora, no mês passado, nós divulgamos a relação desse ano num montante de quase 1,5 milhão de verba de patrocínio, que a gente chama de parceria, a ser distribuída. Então, é uma possibilidade de valorizar muito a arquitetura. Eu acho que um evento como esse traz uma repercussão
não só aqui em São Paulo, mas a nível nacional, muito grande das questões ligadas com a arquitetura. Para encerrar, eu queria deixar registrado, na realidade, o seguinte, quer dizer, hoje nós estamos encerrando, na realidade, a premiação desse daqui. Eu queria retornar, no ano passado, um dos membros premiados foi, se não me engano, o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva, né? Foi o último prêmio dele e foi uma homenagem importantíssima a um profissional excepcional nessa qualidade. Então, para registrar, na realidade, a Empor, ele ficou muito contente com o prêmio na época, né? Ele ficou contentíssimo, logo depois ele veio a falecer, mas eu acho que isso demonstra, na realidade, a qualidade que está sendo colocada nesse prêmio, por exemplo, esse ano, Sérgio Ferro, né? Quer dizer, um profissional que teve uma atuação ampla, não só na área da arquitetura, né? Não só na área da arquitetura, mas na área das artes, na área teórica, né? Então, acho que isso demonstra a amplitude e a qualidade desse prêmio. Então, parabéns a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui. Obrigada, colegas. Eu vou pedir para desmanchar essa mesa de abertura, pedir para o Fernando permanecer, porque, infelizmente, o nosso primeiro premiado teve uma viagem de emergência e não estará aqui conosco, mas o Fernando e outros colegas vão discutir o primeiro premiado, que é a abertura, a mesa sobre a Paulista. Seria Fernando Haddad, premiado, e sua equipe, que abriu esse espaço público importante para boa parte da população e que nós consideramos como algo a ser premiado pela PCA. Então, muito obrigada a vocês. Peço mais uma salva de palmas para os colegas que saem. E vou chamar Gabriel Kogan, Luiz Recamã e Francesco. Seu nome é muito difícil, não consigo lembrar. Perrota Bosch. Tem para todo mundo mais uma cadeira? Falta uma cadeira. Improviso aqui. Então, eu pediria para o Fernando contar um pouco como foi a premiação, e eu já vou dizer que eu me abstive em relação a essa premiação, porque nós temos uma certa ética. Até dia 31 de dezembro, eu fazia parte do governo Fernando Haddad, e eu pedi para os meus colegas a permissão de me omitir, de me abster nessa eleição, e eles aceitaram. Então, eu não vou falar desse prêmio, embora eu tenha concordado com os colegas, mas meu voto não valeu. Então, Fernando, você quer contar como foi essa discussão? Bom, 2016 foi um ano muito forte em relação a uma questão quase bipartida da política brasileira, não é? E, obviamente, que isso, de alguma forma, independente do que um crítico acha ou que o outro encare, acaba espelhando, de uma certa forma, em vários dos nossos prêmios. Mas eu tenho para mim que o prêmio, justamente para a Avenida Paulista, ele não, na minha opinião, ele não entra muito nesse mérito da questão partidária e política de nós contra eles ou deles contra nós. No fundo, eu acho que, na minha opinião, quer dizer, o meu voto em relação a esse prêmio era muito mais como um símbolo de uma renovação dos espaços públicos da cidade, como espaço de convívio, né? São Paulo é uma cidade muito dura, com poucos espaços públicos, muito mais conhecida por seus espaços privados, né? Quer dizer, a elite se encastela de um lado, a pobreza se protege do outro, mas, de uma certa forma, há, de uns anos para cá, um movimento muito consistente, não é? de ocupação desses espaços públicos, né? Então, acho que esse prêmio ele se enquadra um pouco nessa categoria, não é? É um símbolo. No final das contas, a gente tem aqui algumas imagens, que são imagens, enfim, bonitas da Avenida Paulista num dia de domingo, mas, como eu bem lembrei no dia
de um dos dias que a gente se reuniu, eu me lembro, quando criança, dessas mesmas cenas, não é? Minha avó morava ali na Rua Frei Caneca e, em determinado momento, que eu não sei dizer quando foi e se durou por muito tempo, mas eu me lembro perfeitamente de vários domingos, a gente estava indo para casa da minha avó, ter que desviar e passar de viés pela Avenida Paulista e ver pessoas sentadas em cadeira de praia. Isso eu me lembro vivamente. Então, quer dizer, não era uma ideia nova, mas, ao mesmo tempo, não só ela volta com muita força e volta quase como um símbolo da cidade, não é? Mas esse projeto Ruas Abertas, para minha surpresa, eu era ignorante em relação a isso, ele abarca uma série de outras iniciativas, uma série de outras ruas que são fechadas na cidade, mais de 20, e depois do prêmio, não acho que por isso, mas a gente deu o prêmio nos últimos dias de novembro. No final do ano, o prefeito regulamentou a lei, não é, desse projeto Ruas Abertas, e que exige que que regulamenta que cada subprefeitura faça a sua rua aberta, né? Então, eu acho que esse prêmio tem muito mais do que esse âmbito político. Ele tem uma questão muito forte de cidadania e de ocupação da cidade, dos espaços públicos. Obrigada, Fernando. Gabriel? Me parece que, além da abertura dos espaços públicos, o prêmio também lida com uma outra questão, que é a supremacia do carro como transporte na cidade de São Paulo. E eu acho que isso é uma cultura de longa data, né? Até a nossa própria capital foi desenhada considerando esse tipo de pensamento, que está incrustado na nossa cultura, na cultura urbana do brasileiro, né? E talvez nos últimos 10 anos, a gente não poderia dizer que isso aconteceu somente nos últimos 4 anos ou 5 anos da última gestão, mas nos últimos 10 anos, acho que de alguma forma culturalmente, né, assim, não em termos de gestão pública, mas culturalmente começou-se a questionar o uso do carro como única forma de transporte possível, né? As novas gerações, a maioria das pessoas não tem carro e tentam se locomover, sobretudo no centro expandido de São Paulo, através de transporte público. E, de fato, as ruas, o leito carroçável foi pensado e expandido ao longo dos últimos 100 anos na cidade de São Paulo, considerando o transporte de passageiros e de cargas, né? Inclusive, o maior sacrificado nessa história toda foram os rios urbanos. E me parece que o prêmio dado pela PCA e a abertura da Paulista, como símbolo, né, de outras avenidas que também começaram a abrir em outros bairros, inclusive na periferia, chama a atenção para esse dado também, sobre a possibilidade de pensar uma cidade que não é só para o carro. Então, eu tenho a impressão que, inclusive, os arquitetos foram os primeiros a discutir que o termo correto para designar a Paulista nos domingos não era que a Paulista estava fechada, a Paulista estava aberta para os pedestres, porque sempre colocamos, é a forma que fomos educados a pensar as cidades, o carro como o principal agente. Tudo deve ser pensado em função do carro. Eu moro próximo da Paulista, vou bastante lá, mas eu estou falando isso por outro motivo. É que tem um cruzamento que há 10 anos eu luto para colocar um sinal de pedestre, porque os carros descem com alta velocidade e tem atropelamentos frequentes no lugar. E a CT, a prefeitura, se recusa a colocar, porque, obviamente, o carro deve fluir, e isso é mais importante do que a vida das pessoas. E eu acho que isso se estende também para o lazer. E daí agora esse tipo de ação nos mostra que uma outra cidade, talvez, poderia não existir em função do carro. Acho que é isso. Outro aspecto que eu acho interessante a gente destacar é que o maior opositor dessa ação da última gestão foram os comerciantes, né, da região. E
eu costumo bastante ir lá, até comecei a andar de skate por causa disso, uma coisa que eu nem imaginava que eu ia fazer nunca. Eu comecei a ver que tem um outro comércio que começa a se organizar a partir disso. Então, isso é bastante interessante, né? Você tira o carro, mas, de alguma forma, a bicicleta, as garagens de carro são substituídas como oficinas de bicicleta. Então, tem uma outra economia que pode emergir desse sistema. Então, tem um lugar que eu uso até como exemplo, que é um lugar de sulcos, do lado do Conjunto Nacional, que fica lotadíssimo. Tem lojas de roupa lá que ficam mais cheias do que ficavam antes. Então, assim, o fechamento de alguma forma muda. É um dia da semana, mas é suficiente para mudar as práticas cotidianas, inclusive afetando essa questão do comércio. Bom, acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Francesco. Alô, boa noite. Bom, comentar sobre, de todos os prêmios da PCA que foram selecionados, esse é interessante porque é o que eu acho que um pouco como o Gabriel falou, é o que eu tenho uma relação pessoal. Moro a um quarteirão ali da Paulista e, enfim, frequento quase todo domingo que eu estou aqui. A primeira coisa que me impressiona, que eu me coloco ao estar ali é que aquela vivência, aquela vida, aquela vitalidade que surge ali no domingo, de certa maneira, ela já existia, ela já estava lá. Foi o simples fato de dar espaço às pessoas caminharem, a ter mais espaço, que aquilo floresceu com mais potência, mas já estava lá. O que, de certa maneira, revela que um fato quase óbvio, que é a falta de espaços públicos em São Paulo, né? Acho que todos os membros da PCA, não sei, eu sou o único carioca, apesar de ser a Associação Paulista de Críticos de Arte, eu sou o carioca aqui da turma. Enfim, eu venho, estando no Rio de Janeiro, bem ou mal, o Rio tem trocentos mil problemas, mas espaço público, a falta dele nunca foi né? E a relação, enfim, a relação de encontro das pessoas na rua, na calçada, no calçadão, era algo que, enfim, eu estava acostumado, e ao vir para São Paulo já faz 10 anos, de fato, não existe. Mas ali na Paulista, de certa maneira, antes mesmo da Paulista aberta, né, das ruas abertas, da Paulista aberta, já existia algo de encontro. As calçadas são largas, já existe, apesar de ser um espaço de fluxo constante, de fluxo rápido, de ida de um lugar para o outro, e que talvez o único lugar de paragem mesmo é o vão livre do MASP, e aí ao longo dos anos foi se abrindo os térreos das lojas, o único que antes era aberto era o Conjunto Nacional, e ao longo das décadas se abriram mais. A Paulista sempre ela teve essa vocação, né? E aí é muito bonito, eu acho que o meu encantamento é de um olhar quase infantil quando eu vou ali ao domingo, né? E cada quarteirão vê, agora é curioso que tem sempre pessoas cantando, tem grupinhos de música, cada quarteirão aparece até tem tantos que atualmente até tem um conflito musical, né? Você tem vários espaços que você ouve 2 shows ao mesmo tempo. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que vão lá, param, colocam seus equipamentos, ligam em algum lugar e, de certa maneira, ocorrem eventos. Então, é muito bonito ver que a Paulista, como um espaço de eventos, como de fato ganhando como um espaço público, que aí, voltando ao que o Gabriel falou, não um espaço público de carros, mas um espaço público de pessoas, né? E que, de certa maneira, é uma ampliação, eu vejo, já analisei bastante sobre o Vão Livre do MASP, eu vejo quase que como se o potencial ali do Vão Livre do MASP, né, aquele espaço indeterminado do acaso, ele de repente ele se espalha e se esparrama por toda a avenida, né? Isso que eu vejo no domingo. Então, enfim, é um prêmio, meu comentário aqui, ele é mais afetivo do que racional, digamos, né? Eu vejo como abrir um potencial do acaso, da indeterminação e da vivência, né? É isso que eu acho muito interessante. Obrigada, Francesco. Luiz Recamã. Boa noite. Acho que não tem muito mais a acrescentar. Só lembrando que a gente, eu acho que é o prêmio mais próximo de todos esse, né? Que todo mundo,
de alguma maneira já passou, mora perto, acho que tem até essa tendência de quem mora perto votar lá, acho que se fizer um levantamento aqui, é um prêmio interessado. E a questão da premiação passou pelo fato do que está sendo premiado e quem, né, está sendo premiado. Porque o fenômeno, que eu acho que é um fenômeno surpreendente, talvez até os mais otimistas, alguns anos atrás, não imaginariam que um espaço de São Paulo tão complicado, tão marcante na cidade, pudesse se apropriar dessa maneira. Então, a avenida foi aberta junto com outras avenidas. Ela é o símbolo da cidade escolhido pela população, né? Já tem várias pesquisas que indicam que a Avenida Paulista é o lugar que as pessoas indicam como a cara de São Paulo. É um lugar que foi projetado pela elite, é um lugar que foi ocupado pelo mercado, é um lugar que teve uma infraestrutura do poder público, né? É um lugar que, vamos dizer, inapropriado para as tarefas que ele acabou recebendo. E, no entanto, então ele é um fenômeno urbano, vamos dizer, total, né? Pleno. Tem uma história, tem uma intervenção. E aí, quem resolveu essa equação foi a população que ocupou, né? Ocupou no sentido espontâneo, no sentido até meio incompreensível, né, pela dificuldade do lugar, né? Não tem o que fazer na Paulista, na verdade, né? É um lugar que não tem nada o que fazer, não é uma Ipanema, Copacabana, fruição. Esse tipo de ocupação tem mais a ver com fruição em parques, e não numa rua, sem árvores, nem nada. Então a população foi lá e se apropriou, porque ela tem uma história com a Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista como símbolo da pujança, o centro da cidade. A população resolveu esse problema. Então, quem premiar, né? Nessa equação desse resultado, né? Desse evento urbano em conteste, teve um elemento que foi o elemento da decisão política de fechar, né? Então, o custo mínimo, não é isso? Tem um custo, né? Mas tem os patrocínios e tal. O custo mínimo, uma decisão política de fechar a avenida, que foi, dentro dessa equação, com vários aspectos, deflagrou esse movimento, né? E induzindo e induzido por uma espécie de reapropriação da cidade pelos seus moradores, que também tem a ver com carnaval, tem a ver com uma série de eventos, né, que mostram que, apesar de inadequado o espaço da cidade, não tem espaço público, não tem desenho, não tem conforto público, a população, por algum motivo, resolveu assumir a cidade, pelo menos nos últimos anos, vamos ver no futuro próximo. Então, o que poderia ser premiado, de fato, é a decisão de fechar. Agora está fácil defender, mas no começo, hospitais, as ambulâncias, o comércio, etc., né? Tudo indicava que era um risco político, como outros que o prefeito assumiu, mas que esse foi até agora muito bem sucedido. Então, a decisão mesmo, o prêmio não pode ir para a população que apropria, porque esse é o fenômeno, vai para a decisão política e a coragem de fazer uma coisa que aparentemente poderia não ter dado certo, né? Então, acho que é um prêmio bastante diferente. Obrigada, Luiz. Dá uma parte rapidinho. O Gabriel também tinha pedido. Mas eu já cortei o Gabriel. Em relação a isso que o Luiz está falando, que é dar um pouquinho dos bastidores do prêmio também. Nesse caso, obviamente, muito antes do Haddad, era a ideia de premiar a Paulista. E o que o Luiz está dizendo também é que, num determinado momento, a gente não sabia quem premiar, não é? E acho que todos esperavam, a gente foi atrás de várias fontes, de saber quem que estava por trás dessa ideia, de quem que era o mentor, tentando descobrir que tinha algum arquiteto ali atrás, que tinha alguém que tinha fomentado, e por 2 ou 3 ou 4 fontes veio a notícia que não, que o prêmio era do Haddad. Então, para surpresa de alguns e para alegria, acho que da maioria, o prêmio foi para ele, né? Eu ia falar que tem uma coisa interessante que para a gente não ficar só no campo do simbólico e da importância disso, as reformas urbanas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX,
na Europa e algumas outras cidades nos Estados Unidos também, elas passaram por essa questão do fechamento de vias para carros. Então, a gente não pode menosprezar a importância disso como uma ferramenta de transformação da cidade. Eu dou exemplo, por exemplo, de Amsterdã. A gente vai para Amsterdã e vê as bicicletas andando, né, um transporte público eficiente. Não foi sempre assim. Amsterdã, a Holanda é muito plana, né, então o transporte de bicicleta é muito propício, mas até os anos 50, Amsterdã era uma cidade projetada para o carro, com muito trânsito, inclusive. E foram feitas modificações, e não se me falha a memória, nos 50, 60, isso. E daí veio a crise do petróleo, né, nos anos 70. A Holanda foi a primeira país a se opor ao cartel da OPEP, e foi feito o embargo do petróleo na Holanda, e eles não tinham petróleo. A Holanda tem a Shell e também produz uma quantidade muito pequena de petróleo, mas não o suficiente para o consumo interno. E daí eles tiveram que se virar com a bicicleta, né? Essa é a curta história da bicicleta na Holanda, mas eles tiveram que se virar, mas as cidades já estavam sendo preparadas para isso, uma forma de locomoção. Então, eu acho que essa questão do fechamento de ruas para carros, para veículos, é um dispositivo muito importante, a gente não pode menosprezar isso, e teremos que enfrentar essa questão se quisermos, no futuro, uma cidade diferente para São Paulo. Obrigada, Gabriel. Eu quero lembrar a todos que a forma de enunciar as questões é decisiva para a gente entender o conceito. Então, eu quero insistir que aquilo que foi premiado é o programa Ruas Abertas. Então, quem fala que a Paulista está fechada, ela não está fechada, ela está aberta para a população. Então, acho que foi fechada para o carro. E o programa chama Ruas Abertas. E, como foi dito aqui, a Paulista era elite, mercado, carro. Hoje, pelo menos no domingo, ela é para as pessoas. Então, eu vou pedir uma salva de palmas aqui para todos os comentaristas e vamos passar para a próxima mesa. Obrigada. Vou chamar, então, Daniela Thomas, que já chegou, e que teve a abertura das Olimpíadas premiada, que da Paulista nos tocou enquanto cidadãos paulistanos. A abertura das Olimpíadas nos emocionou enquanto brasileiros, enquanto cidadãos do mundo. E vou chamar a professora Maria Isabel Vilac para comentar a decisão dessa premiação, assinalando que nessa eu votei. Essa eu podia votar, porque eu sou cidadã brasileira, arquiteta, e pude votar, não me abstive nesse caso. Bel, que escreveu o artigo sobre essa premiação e vai contar um pouco como foi o debate com os jurados. Marisa. Bom, alô, primeiramente, boa noite a todos e muito prazer. A gente não se conhecia. Acho que, assim, pelo que eu me lembre, não houve muitas questões complicadas no momento de escolher a abertura. Eu queria olhar para você também. De escolher esse prêmio como Fronteiras da Arquitetura. Uhum. E uma das, vamos dizer, das impressões do texto que eu queria, das questões que eu queria te colocar, é quão arquitetônica é essa abertura, né? Então, acho que nos tocou diretamente, além de outras questões que eu vou citar, mas esse construtivismo, né, dessa abertura que tem tanto a ver com o nosso tipo de raciocínio. Uhum, né? Uhum. Então, assim, talvez eu possa estar enganada, mas, pelo que eu me lembro, não houve grandes problemas em escolher essa obra, uhum, né, como Fronteiras da Arquitetura. Uhum. Né? Então, como eu disse, a questão construtiva aí, construtiva mesmo no sentido de construção de uma história, construção de um relato, vamos dizer, escolhido, né, a partir de algumas questões, alguns fatos, né?
Mas hoje parei para pensar sobre essa abertura, esse espetáculo, e ao invés de, vamos dizer, de sentir que ele foi pensado no sentido de que primeiro chegaram as caravelas, os índios estavam aqui, e depois a gente chegou nessas metrópoles confusas, inclusive, potentes, no entanto confusas, né, que nós temos, com muitos problemas, eu fiquei pensando que o raciocínio foi inverso, porque foi justamente a vivência da metrópole que, vamos dizer, que nós sentimos, a metrópole nossa aqui, onde a gente sente essa convivência entre o arcaico e o contemporâneo o tempo todo, que, de uma certa maneira, inspira esse desejo de olhar para trás e refazer, do ponto de vista de mostrar isso imageticamente, né, o que é essa história, o que foi essa chegada da descoberta da América aqui, né, para nós, e de como, vamos, a construção desse espaço apropriado, no sentido de que esse espaço genérico vai cada vez se tornando mais um território urbano e menos um território natural, né? Que, para mim, e penso que para outras pessoas, essa surpresa e vamos dizer, eu dizia, mais ou menos um estranhamento, mas um estranhamento dado por uma situação de nossa, que potência, que magnitude tem essa história, né? E acho que isso fica muito claro nessa abertura, né? E me fez lembrar, isso pensando hoje, não é exatamente o texto que eu escrevi, mas uma frase do Lawrence Ferlinghetti, que, bem ou mal, eu acho que, entre outras pessoas, eu também, volta e meia você pensa nela ou lembra dela, que ele diz assim, num certo momento de um poema, ele diz assim: estou para sempre, perpetuamente, à espera de um renascimento do maravilhoso. E acho que esse espetáculo teve essa potência, né, de ser inebriante, eu diria, né, de nos surpreender pela escolha e de como essa narrativa foi dada de uma maneira muito corporal. Eu acho que isso também nos identifica muito, né? Nós, desse lugar, com esse temperamento, nós somos muito corporais. As nossas experiências, a gente sempre as relata e as sente fortemente, presta atenção na questão corporal, né? Então, acho que teve essa, vamos dizer, essa qualidade, né, de nos surpreender muito. Não foi uma abertura de uma Olimpíada, foi um espetáculo no melhor sentido da palavra, né? Que espetáculo que é a nossa história, vamos dizer, aí contada por vocês, né? E posso falar? Não, aí eu queria, não sei se a gente vai ver o vídeo, não. A gente vai ver o vídeo? Vai. Então, porque talvez eu queria te colocar depois duas questões que seria legal então você... acho que seria interessante comentar, mas acho que seria mais legal depois do vídeo. Tá. Duas coisas, deixa eu só explicar sobre esse vídeo. Esse vídeo não existe. Esse vídeo foi um negócio que eu fiz, porque eu aprendi agora a mexer com Final Cut. Então, eu fiz assim, pegando os vídeos da SR e da P&G, que são... a P&G foi o que a P&G fez a CC 2016, Cerimônias Cariocas 2016, que foi quem contratou a gente, o Abel Gomes. E a SR também estava envolvida com eles. Então, isso aí são pedaços de vídeos que eu juntei para poder ter alguma coisa para mostrar. Então, praticamente, eu não apareço, nem o Fernando, nem o Andrucha, mas aparece, vocês têm um pouco da sensação são 5 minutos. E depois eu tenho outra coisa que eu achei legal, que era assim, um pouco do histórico do repertório. Agora, só para pontuar, a principal frase que está na minha
no meu PowerPoint, né, no meu Keynote lá, é a frase do Oiticica, naquele Nova Objetividade, uma espécie de manifesto que ele fez em 67, falando sobre a vocação da geometria, a vocação nacional, entendeu? E da construção, entendeu? Geométrica, da geometria. Então, isso está, vamos dizer, quase que um mantra, como a gente foi criando, né? Porque assim, existiam todas as vontades, mas as vontades tinham que ser expressas de uma determinada maneira, e essa maneira foi a maneira que a gente encontrou para contar, para sintetizar maravilhosamente, né, se possível, encantadoramente, esse... eu acho que sim. Então, achei curioso você falar, porque você vai ver, é uma frase linda, não estou com ela aqui na ponta da língua, mas daqui a pouco a gente vê. Então, esse vídeo é um híbrido, perdoem e divirtam-se. Feel the responsibility to celebrate in a proper way something that will be unforgettable for many hundreds of millions of people, a moment of a nation, of a city, but then also for many athletes a moment that they will never forget, and that is a privilege. Mas o coração está batendo forte, porque afinal de contas estamos fazendo o maior evento da Terra. A gente trabalha 4 anos para uma cerimônia que dura 3 horas e meia. Não tem como repetir. Valeu e valeu. E na hora que a gente viu o reloginho ali, faltam 5 minutos, faltam 4, 3, 2, 1... Nosso objetivo principal era permitir aos nossos diretores criativos de colocar na cena o que era o desejo dele. Ela desfila normalmente na hora que para a escola, cada escola, quando para, a vida inteira. Então, desde o início a gente já teve no nosso time o James Lee. I'm the technical producer. I look after the technical side of it, which includes the lighting, the audio, the staging and the scenic.